Em uma ilha remota no Atlântico Sul, as mulheres expressam amor com meias de tricô feitas à mão. Sem aeroportos, sem bancos, apenas 7 sobrenomes compartilhados por todos. Recém-nascidos ganham ovelhas, gatos são proibidos e o amor é tecido em cada ponto. Bem-vindo ao Explorar Mundo, onde você explorará Tristã da Cunha, a ilha mais isolada do mundo, e um modo de vida que o tempo quase esqueceu. A misteriosa linguagem das meias do amor. Na ilha habitada mais remota do mundo, Tristã da Cunha, o amor não é sussurrado em cafés ou enviado por mensagens através de telas brilhantes. Ele é tecido, fio por fio, em meias de tricô feitas à mão. Por gerações, as jovens da ilha têm usado essa arte delicada como sua própria linguagem secreta de afeição. Quando um homem demonstra interesse, em vez de responder em palavras, ela pode colocar silenciosamente em suas mãos um par de meias cujas listras dizem muito. 2 faixas largas podem sugerir que ela o vê com bondade, talvez como um amigo. Adicione algumas linhas mais finas e a mensagem se aprofunda. Lealdade, afeição ou mesmo o despertar da paixão. E se o padrão mostrar 2 listras largas e 6 estreitas, o significado é inconfundível. Um pedido de casamento escondido na lã. O ritual não termina aí. Se o jovem desejar aceitar seu voto não dito, ele se senta com agulha e linha para fazer mocassins em resposta. Um gesto de compromisso costurado à mão no couro. Mais tarde, quando ela começa a lavar suas roupas, a comunidade entende. Isso não é mais namoro, mas uma promessa selada. Mesmo hoje, o costume permanece, menos como uma prática diária e mais como um emblema da cultura. Meias de amor são vendidas aos visitantes, suas cores vibrantes contra as névoas cinzentas do mar, mas seu significado permanece potente. Receber um par não é apenas levar uma lembrança, é vislumbrar uma tradição onde o amor fala suavemente em lã e paciência, em vez de pressa. 2 ovelhas e uma vida inteira de pertencimento. Em Tristã da Cunha, o primeiro choro de um recém-nascido não é recebido com balões ou chás de bebê, mas com o balido suave de 2 pequenos cordeiros. Este presente incomum, dado a cada criança ao nascer, pode parecer curioso para os de fora, mas aqui carrega um simbolismo profundo. As ovelhas são mais do que animais, são companheiras, professoras e os próprios fios da sobrevivência tecidos na vida da ilha. Elas fornecem lã para aquecimento contra os ventos cortantes do Atlântico, carne para sustento e, acima de tudo, o primeiro passo de uma criança em direção à independência. À medida que a criança cresce, as ovelhas também crescem. Elas se tornam parte das rotinas diárias, exigindo cuidado e paciência, ensinando lições de responsabilidade que nenhuma sala de aula poderia igualar. Um menino ou menina que alimenta seus cordeiros na manhã enevoada, um dia os tosquiará, fiará sua lã ou compartilhará sua carne com a família e os vizinhos. Assim, desde a mais tenra idade, todo tristanense aprende que a sobrevivência é um ritmo coletivo entre pessoas, terra e animais. Não há lojas brilhantes aqui, nem corredores infinitos de brinquedos ou conveniências. Em vez disso, a herança de uma criança está viva, respirando e tecida na própria estrutura da comunidade. Os cordeiros representam a continuidade, um vínculo vivo entre o recém-nascido e as gerações que vieram antes. Cada animal é um lembrete de que, neste mundo distante, a vida não é medida em posses, mas em relacionamentos, com a natureza, com os parentes, e com o delicado equilíbrio da própria ilha. Nascer em Tristã é pertencer a mais do que uma família. É ser reivindicado pelo abraço atemporal da ilha. Quando estranhos se tornam esperança, o abraço genético.
Em Tristã da Cunha, onde menos de 300 pessoas compartilham apenas 7 sobrenomes, forasteiros não são simplesmente estranhos que vêm e vão. Eles são faíscas de possibilidade. Gerações de casamentos consanguíneos criaram uma comunidade tão unida quanto os suéteres que vestem, mas também uma que carrega o peso da diversidade genética limitada. Aqui, um rosto desconhecido nunca é ignorado. Em vez disso, os visitantes são recebidos com sorrisos tingidos de curiosidade, pois trazem consigo não apenas histórias de terras distantes, mas, talvez, a esperança de renovação. Quando alguém novo chega, especialmente um jovem viajante, os ilhéus os recebem com calor. Em conversas à luz do fogo, ou enquanto caminham ao longo de falésias varridas pelo vento, eles aprendem sobre a vida muito além do horizonte atlântico. No entanto, sob a simpatia reside algo mais profundo, o reconhecimento silencioso de que esse estranho pode um dia se entrelaçar na linhagem da ilha, tornando-se parte de sua árvore genealógica viva. Essa perspectiva não nasce da fantasia, mas da história. Em 1961, após uma erupção vulcânica forçar todos os residentes a evacuar para a Inglaterra, o povo de Tristã passou quase 2 anos em um mundo desconhecido. Durante esse tempo, romances floresceram, crianças foram concebidas e, quando os ilhéus retornaram, trouxeram consigo DNA fresco que se misturou com o antigo. Forasteiros se tornaram parentes, alterando o destino da ilha. Em Tristã da Cunha, o pertencimento não é fixo, é oferecido. Ser aceito aqui significa mais do que visitar. Significa entrar em um círculo que resistiu a tempestades, isolamento e ao próprio tempo. Forasteiros não são apenas bem-vindos, eles são abraçados como esperança. Das cinzas, uma nova geração. Em 1961, o guardião silencioso de Tristão da Cunha, o Pico da Rainha Maria, despertou furiosamente. Fumaça jorrava de sua cratera, cinzas caíam como neve escura e o chão tremia sob os pés dos ilhéus. Para uma comunidade de pouco mais de 200 pessoas, não houve escolha a não ser abandonar seu lar vulcânico. Embarcaram em navios com o coração pesado e viajaram através do Atlântico até a Inglaterra. Para muitos, era a primeira vez que viam um carro, uma rua da cidade ou a velocidade vertiginosa da vida moderna. O contraste foi esmagador. Ilhéus que viviam no ritmo das marés, de repente se viram em um mundo de luzes de neon, supermercados e concreto. A saudade de casa os corroía, mas em meio a esse choque cultural, histórias inesperadas se desenrolaram. Amizades se transformaram em romances. Mulheres tristanianas formaram relacionamentos com homens britânicos e logo crianças nasceram, carregando dentro de si a herança misturada de 2 mundos. Quando o vulcão se acalmou e o governo permitiu que os ilhéus retornassem, eles escolheram não permanecer no conforto, mas navegar de volta pelos mares. Eles retornaram carregando bebês nos braços, crianças que simbolizavam resiliência e renovação. Essas crianças trouxeram sangue novo para o pool genético da ilha, um presente escondido dentro da tragédia. O que parecia destruição, paradoxalmente, garantiu a sobrevivência. Hoje, a erupção é lembrada não apenas como uma calamidade, mas como um ponto de virada. Das cinzas do fogo e do exílio, surgiu uma nova geração. Prova viva de que, mesmo em isolamento, a vida encontra maneiras de se adaptar, de perdurar e de recomeçar. Bem-vindo à Vila Humana, mais remota da Terra. Longe no Atlântico Sul, onde o horizonte parece infinito, e o mar engole todo o senso de direção, ergue-se uma pirâmide escura de rocha vulcânica. Esta é Tristão da Cunha, oficialmente reconhecido como o lugar habitado mais remoto da Terra. Não há ilhas vizinhas à vista, nem aeroportos, nem continentes próximos, apenas água, vento e céu.
E, no entanto, em suas encostas acidentadas, vive uma pequena comunidade resiliente, menos de 300 almas, que transformaram este canto isolado do mundo em seu lar. A vida diária aqui é moldada pelos extremos da ilha. A pesca de lagosta é a espinha dorsal da economia. A captura cuidadosamente preparada e enviada através de mares turbulentos para mercados distantes. Campos talhados em solo vulcânico produzem batatas e vegetais, cuidados por mãos calejadas que conhecem o valor de cada colheita. Gatos são proibidos para proteger aves marinhas raras, enquanto a cada ano os moradores se reúnem para um concurso de caça de ratos, transformando a necessidade em festividade. Até mesmo as tarefas mais banais carregam o peso da sobrevivência, mas também a alegria da comunidade. Para os de fora, Tristão pode parecer insuportavelmente isolada. No entanto, para aqueles que vivem aqui, não é exílio, mas centro. Cada tempestade é enfrentada em conjunto, cada celebração compartilhada, cada nova criança saudada como um presente para todos. Os laços não são opcionais aqui. São o próprio tecido da existência. A vida nesta vila prova que a distância não significa vazio. Em vez disso, cria uma proximidade, uma tapeçaria humana tão rica e duradoura quanto as falésias vulcânicas que aguardam. Sem hotéis, sem caixas, eletrônicos. Mas você será recebido como família. Aterrar em Tristão da Cunha parece menos chegar a um destino e mais entrar na casa de alguém. Não há hotéis alinhados nas ruas, nem resorts luxuosos oferecendo piscinas infinitas, nem caixas eletrônicos zumbindo nos cantos. Em vez disso, a hospitalidade aqui é tão crua e genuína quanto o ar do mar. Os visitantes, menos de 200 em qualquer ano, são recebidos nas casas de famílias ou em chalés modestos, mantidos pela comunidade. As camas podem ser simples, as paredes lisas, mas cada detalhe vibra com calor. Pão assado fresco naquela manhã, lagosta retirada diretamente do mar e risadas compartilhadas em torno de mesas de madeira, onde as histórias passam tão facilmente quanto a comida. O dinheiro é usado, geralmente dólares americanos, mas o comércio é menos sobre transações e mais sobre confiança. Um pescador pode guiá-lo para as ondas e, em troca, você pode ajudar a consertar uma rede ou receber uma lembrança tricotada à mão. Nesta ilha, a generosidade não é calculada, é vivida. As crianças estudam na escola da vila até a adolescência, após a qual devem partir para continuar seus estudos. No entanto, a maioria retorna, atraída não pela riqueza, mas pelo pertencimento. E quando os turistas chegam, eles também são atraídos por essa corrente de parentesco. Pois em Tristão não há linha entre anfitrião e hóspede. Você é tratado como família, dobrado no tecido da vida diária. Vida com um médico, sem cemitérios e sem status social. Em Tristão da Cunha, a fragilidade da vida é sentida mais intimamente do que na maioria dos cantos do mundo. Há apenas um médico na ilha, uma figura que carrega o peso da saúde de toda uma comunidade. Em um único dia, este médico solitário pode fazer um parto, suturar uma ferida, tratar uma infecção pulmonar e oferecer conforto aos idosos. Não há hospital cheio de especialistas, nem uma rápida viagem de ambulância para uma cidade próxima. Quando a doença excede o que este médico pode lhe dar, a única opção é a evacuação por mar. Uma viagem de até 10 dias através de águas imprevisíveis para a África do Sul. As famílias esperam ansiosamente, sabendo que a sobrevivência muitas vezes depende tanto do clima quanto da medicina. A morte também é abordada com simplicidade e graça.
Não há cemitérios bem cuidados aqui, nem lápides de mármore ornamentadas. Os falecidos são sepultados em campos perto do assentamento, com sepulturas marcadas apenas por cruzes de madeira ou pedras desgastadas pelo sal e pelo vento. Não é a grandiosidade, mas a lembrança que importa. Os funerais reúnem toda a comunidade, unida no luto e no respeito compartilhado por uma vida vivida. O que torna Tristão único é a sua total rejeição à hierarquia. Não há elites, nem divisões de classe ou riqueza. Cada aldeão cultiva, pesca e contribui, lado a lado. O status é medido não em posses, mas em bondade. Como você cuida dos vizinhos, como você serve à comunidade. Como chegar à orla do mundo. Viajar para Tristão da Cunha não é simplesmente uma viagem. É uma peregrinação à própria extremidade da habitação humana. Não há aeroportos, nem pistas de pouso, nem mesmo um heliporto esculpido em suas encostas vulcânicas. A única maneira de chegar é de navio da Cidade do Cabo, África do Sul, através de um oceano inquieto que exige paciência e humildade. A travessia pode durar de 6 a 10 dias, dependendo do humor do tempo. Às vezes, o Atlântico é misericordioso, oferecendo uma passagem calma. Mais frequentemente, ele se enfurece, jogando a embarcação em ondas imponentes que lembram aos viajantes o quão pequenos eles são diante da imensidão da natureza. Planejar tal jornada requer previsão. Os visitantes devem se candidatar ao Conselho da Ilha, geralmente com um ano de antecedência, declarando seus motivos para vir, as datas de sua estadia e como planejam se sustentar. Mesmo com aprovação, nada é garantido. Uma tempestade pode atrasar um navio por dias ou cancelá-lo completamente. É por isso que menos de 200 almas afortunadas pisam na ilha a cada ano, tornando Tristão um dos destinos mais exclusivos do mundo. No entanto, para aqueles que suportam a espera, a recompensa é profunda. Conforme a ilha surge do horizonte como uma pirâmide escura, a sensação é indescritível. Você não está apenas viajando para um lugar. Você está chegando a uma lenda, uma comunidade suspensa entre o mar e o céu. 10 dias por mar, sem aeroportos. Um mundo à parte. Pisar em Tristão da Cunha, após quase 10 dias no mar, é sair do próprio tempo. À medida que as ondas se acalmam e as encostas vulcânicas emergem da névoa, o mundo que você deixou para trás começa a parecer uma memória distante. Não há aeroportos, nem saídas rápidas. Apenas esta pequena vila aninhada entre falésias negras e o horizonte infinito. O silêncio aqui não é vazio, mas cheio. O murmúrio do vento, o grito das aves marinhas, o ritmo constante das ondas contra a rocha ancestral. Não há hotéis reluzentes para recebê-lo, apenas casas modestas, onde as famílias abrem suas portas com um calor que parece parentesco. As refeições são simples, mas ricas em espírito. Lagosta retirada do mar naquela manhã, batatas cultivadas em solo vulcânico, pão assado em fornos a lenha. As transações são poucas, as conversas são muitas. Você pode passar o dia vagando por plantações de batata, observando albatrozes deslizarem sem esforço sobre as falésias, ou ouvindo os ilhéus contarem histórias transmitidas ao longo de gerações. À noite, o céu se revela em um brilho de estrelas, intocado pelas luzes da cidade, como se o próprio universo se aproximasse. Sim, a tecnologia chegou. Starlink conecta a ilha ao mundo mais amplo, mas permanece um eco em vez de um batimento cardíaco. A vida continua em seu próprio ritmo, moldada não por telas, mas pelo mar, pelo solo e pela comunidade. Em Tristão da Cunha, o isolamento não significa solidão. Significa presença. Cada momento aguçado, cada laço aprofundado. Tristão da Cunha
Não é apenas a ilha mais remota do mundo. É uma história viva de amor, tradição e resiliência. Das meias de amor aos cordeiros recém-nascidos, cada detalhe revela um modo de vida raro e profundamente humano. Então, me diga, o que mais te fascinou? E se você tivesse a chance, você se veria morando lá, mesmo que por um tempo? Obrigado por estar aqui. Mais cantos escondidos do mundo estão esperando.